Paulo está agora na cidade de Corinto. E é muito importante que a gente entenda qual é o contexto dessa cidade. Corinto era uma importante cidade, um grande centro comercial, por estar pouco mais de 2 quilômetros do estreito Istmo, que unia o norte ao sul da Grécia. Essa cidade foi construída por Júlio César em 46 a.C., 100 anos após a sua destruição pelos romanos, em função de uma tentativa de rebelião contra os romanos. A sua marca, e até hoje está lá, é uma acrópole, a Acrocorinto. É uma montanha de 600 metros, que no topo dela havia um templo à deusa Afrodite, deusa da beleza e do amor. Neste templo de Afrodite existiam centenas e centenas de prostitutas cultuais. Os homens chegavam àquela cidade, subiam até aquela montanha, e lá eles tinham relacionamentos sexuais com aquelas prostitutas cultuais, e todo o dinheiro que era arrecadado era investido no paganismo, era investido na idolatria, era investido em adoração a deuses e demônios pagãos. Gente, pensa numa cidade endemoniada, pensa numa cidade entregue à imoralidade, pensa numa cidade entregue à maldição, pensa numa cidade entregue a tudo que contraria a santidade e o amor de Deus. Infelizmente, essa era a realidade de Corinto. Mas no texto que a gente acabou de ler, o que aconteceu? O que aconteceu é que Paulo chega a essa cidade, ele encontra com um casal chamado Áquila e Priscila. E esse casal, Áquila e Priscila, são servos do Senhor, e eles trabalham com Paulo na mesma profissão. Paulo fazia tendas, vendia tendas para se sustentar, e eles trabalhavam juntos. E também chega um tempo depois, Silas e Timóteo, e eles chegam àquela cidade, para poder mudar a história dessa cidade. Deixa eu te falar, existia um verbo grego, korintizomai. Sabe o que queria dizer isso? Significava dizer assim: corintiar. Corintiar significa se perverter. Corintiar significa se entregar à imoralidade. Olha pelo que essa cidade era conhecida. Ela era conhecida pelo mal, ela era conhecida pela escassez de ética, pela escassez de autoridade, pela escassez de hombridade, pela escassez de beleza nas atitudes. E chega Paulo, chega Áquila, Priscila, Silas, Timóteo, e Paulo trabalha fazendo tendas e pregando o evangelho. E todo sábado ele vai para a sinagoga, e ele prega na sinagoga, e começa a se converter um monte de gente. E se converte também Crispo, que é o líder da sinagoga. Mas muitos judeus não gostaram disso, ficaram bem chateados, porque Paulo começa a mudar os caminhos que eles estavam acostumados, falando que existia um Cristo, que o Messias já havia pisado no mundo, e o nome dele era Jesus Cristo de Nazaré. Ele então começa agora a pregar, não mais para os judeus na sinagoga, porque sua missão ali já estava completa, e ele começa agora a pregar para o restante da cidade. E gente, ele fica 1 ano e meio fazendo isso. Só que agora não mais fazendo tendas, porque quando Timóteo e Silas chegam na cidade, eles dizem: Paulo, a gente faz tenda por você, a gente consegue bancar você, fique tempo integral pregando o evangelho. Olha só a resposta de Deus. Uma cidade imoral, uma cidade pagã, mas Deus coloca o maior apóstolo que esse mundo já viu, coloca esse camarada em tempo integral nessa cidade, para mudar a história da cidade. Gente, que coisa tremenda, como que Deus quis levar realmente essa cidade a um avivamento, mandando esse timaço de pessoas para lá. E agora o trabalho dele, será que deu certo? Gente,
há evidências de que um avivamento estava acontecendo em Corinto. Há evidências de que Deus estava atuando nesse lugar. Pastor, por que você diz isso? Vou te falar, não eu, mas o pastor Russell Shedd, em um de seus livros, ele dá alguns motivos para a gente entender que um avivamento, que um fogo de Deus, que uma exaltação de Deus, que uma paixão por Deus, que uma comunicação com Deus estava tomando o coração das pessoas. Por que o pastor Russell Shedd, um dos maiores teólogos do Brasil, ele afirma isso? Primeiro, porque uma cidade entregue à imoralidade e idolatria, como era Corinto, daria pouca atenção a um pregador judeu, sem que se manifestasse uma demonstração de extraordinário poder de Deus. Pastor Russell Shedd diz, olha, ninguém ouviu um pregador judeu, a não ser que ao ter contato com ele, as pessoas sentissem o poder de Deus, a glória de Deus, a não ser que ao olhar para eles, percebessem algo diferente, a não ser que ao ver a oração deles, sentissem o Espírito de Deus descendo sobre a terra. E o pastor Russell Shedd vai dizer, olha, é tanta gente se convertendo, é tanta gente ouvindo, que só poderia ser fruto do poder e manifestação de Deus. Por isso eles criam. Segundo motivo pelo qual um avivamento estava acontecendo ali, é porque a grande colheita acontecia para Cristo. Grande colheita, e grande colheita é marca do avivamento. Ter grande colheita não quer dizer que tem um avivamento, mas se tem avivamento, tem grande colheita. Ter grande colheita não quer dizer avivamento, porque alguém pode manipular, alguém pode fazer um apelo meio mais ou menos, levando as pessoas a ter uma sensação gostosa, mas se tem avivamento, tem conversão. E o texto diz que havia muitas conversões. O texto não diz que era sensacionalismo, o texto não diz que era emoção de momento, o texto diz que muitos judeus começaram a crer. Isso era uma marca de avivamento. Se buscarmos o avivamento, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes vão se converter. Eu não tenho dúvida disso, porque quando o avivamento chega, a gente não precisa nem convidar para vir para a igreja, eles pedem para vir. Fala, me leva onde você ficou desse jeito, me leva aonde você aprendeu a ser como você é hoje, porque você mudou, você está diferente, o seu olhar está diferente, o seu jeito é diferente. No futebol você é outro, trabalhando com você eu percebo outra pessoa. As pessoas começam a dizer, eu quero ir para lá.